Deus abençoe você. Abra sua Bíblia, João capítulo 6, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do verso 3. João capítulo 6, a partir do verso 3. É um texto conhecido, nós vamos ler de 3 a 13. João 6, de 3 a 13. Já está no telão, eu vou acompanhar. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde? Preste atenção na pergunta de Jesus para Filipe. Jesus quer saber o lugar onde compraremos pão para estes comerem. Ao invés de Filipe responder onde, a resposta dele foi outra, mas presta atenção. Mas Jesus dizia isto para experimentar. Eu gosto dessa frase, porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu. Jesus perguntou para Filipe o quê? Onde? Olha lá. Filipe respondeu: de 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 o quê? Peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandai assentar os homens. Mandai o quê? Diga assim, bem baixinho: assentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, parece muito com a ceia, né? Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém. Você já viveu uma experiência de uma provisão sobrenatural de Deus? Em algum momento da sua vida você não tinha como prover, não sabia o que fazer e algo incrível, poderoso, sobrenatural aconteceu, a provisão chegou e você teve uma única certeza: foi Deus. Qual foi a última vez que você viveu isso? Qual foi a sua última experiência com o Eterno, no aspecto de que você tem certeza: hoje eu levantei e eu não tenho a mínima condição, não tenho resposta, não sei o que vai acontecer, e aí de repente, qual foi a sua última experiência assim? Eu viajei bastante para pregar na Europa. Eu me lembro que um congresso que eu preguei lá na Suíça, em Genebra, e um mega congresso, tinha umas 12 pessoas. E aí, quando eu terminei de pregar nesse mega evento, 12 ou 15 pessoas no máximo. Você já viu DVD de cantor e pregador na Europa? Você não vai ver, né? Então você pode ficar tranquilo. Aí eu terminei de pregar e o pastor disse: olha, o seu compromisso amanhã é na Itália. Vai prestando atenção. Olha que coisa extraordinária. Eu estava amando tudo aquilo, passeando e conhecendo os lugares incríveis. Aí, pastor, eu saí da Suíça para ir para a Itália. E aí eu fui de trem. O pastor chegou para comprar a minha passagem. Aí o pessoal da empresa, porque como eu mal falo português, o pastor foi comigo para falar o francês lá em Genebra. E aí ele conversando com o pessoal do guichê da empresa para eu ir de trem, aqueles trem rápidos, né? E aí, o pastor conversando, e a conversa vai, o pastor sorriu, ficou feliz. Por que o senhor está feliz? Porque você é o passageiro de número 100. E aí, a companhia do trem está fazendo uma promoção, e eles até anunciaram que o passageiro de número 100 ia ganhar uma viagem na primeira classe. Eu saí da Suíça
para a Itália. Contornando o Lago de Genebra, passei dentro do Mont Blanc. Eu estou sentindo um negócio tenso aqui. Lá em Goiás a gente chama de inveja. Eu não sei como é que chama aqui. Respira fundo que passa. Quando eu entrei no trem, aí começou a viagem, era uma viagem de umas 3 horas. Aí lá vem aquele cara, sabe que no avião, já vem aquela mesinha bonita, aí vem as comidas, vem uns negócios, e tinha uma mesona top, tinha um restaurante, assim, aí o cara veio. Eu mal sei falar português, agora pensa o cara falando francês. Eu só sabia falar oui. Oui, que eu aprendi com o filme do Mr. Bean. Oui, que eu nem sei o que é oui. E o cara, bonjour, comment allez-vous? E aí ele falando e tal, e o povo comendo, aquela alegria, e eu não tinha cartão, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Passei a viagem inteira pensando, rapaz, é bom ter dinheiro na hora dessa, né? Vou ver aqui as imagens, tá muito bonito as coisas, a serra, a neve na montanha. 3 horas e meia depois, cheguei em Milão. Pastor Rodrigo veio, ele vestiu a camiseta da seleção brasileira, nunca vou esquecer. Para me receber, eu olhei de longe, eu vi ele amarelinho, e ele é gordinho, estava parecendo um Pokémon. Aí de longe eu olhei e falei, olha rapaz. Aí eu vi ele de longe e falei, ô Brasil, ô Goiás. Aí ele olhou e a gente correu, abraçou. Aí falou, pastor, você tá meio amarelo também, e você nem tá vestido de amarelo. Eu falei, pô, eu tô numa fome. Ele falou, fome? Você não veio na primeira classe? Eu falei, rapaz, o pastor lá gosta de você, é cara, primeira classe. Eu falei, não, foi um sorteio, eu ganhei. Eu falei, por que você está com fome? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não sei falar. Ele falou, dá seu bilhete aí. Aí ele pegou meu bilhete, virou, estava escrito assim, tudo incluso. Você está rindo? No dia o Satanás riu também, todo mundo riu. Qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Está consumado. No grego é tetelestai. Traduzindo, está pago. Conhece gente que tem o bilhete, vai morar no céu e passa necessidade aqui? Conhece gente que tem Deus como pai e vive uma vida medíocre? É filho de Deus e vive numa montanha sentado no ouro. Vive como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Não entendeu sua identidade. Não entendeu que no caminho para esse destino eterno, não é só vida, é vida em abundância. Esta é uma noite onde o Espírito Santo grita na minha alma que chega de escassez. Acabou. Mendigância. Migalhas. Pastor, mas então quer dizer que se eu sou filho de Deus, nunca haverá falta? De vez em quando não vai só ter falta, Deus vai tirar tudo. Escreve aí. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Então tem hora que Ele vai tirar tudo para sobrar quem? Ele. Eu só não posso viver uma vida inteira do mesmo jeito, na miséria, na escassez, viajando de primeira classe, com fome. O texto que eu li fala da primeira multiplicação realizada por Jesus. Não é a primeira multiplicação de pães da Bíblia. A primeira foi com Eliseu, lá no Antigo Testamento. Essa é a primeira multiplicação de pães de Jesus. Olha a situação, vamos ao contexto? Eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto, até porque nem sei o que é exegese, né? Mas qual que era a situação aqui? Presta atenção, o texto me diz que era fome, o lugar era deserto, e não é fome do povo, o texto diz
Eu li João, ok? Mas tá escrito em outros evangelhos. O texto diz, os apóstolos de Jesus, está assim, não tinham tempo para comer. Quem está com fome? Todo mundo. E Jesus começa a pregar de manhã até a tarde, porque antes de multiplicar o pão, ele multiplica a fome. Antes de saciar a sua alma, ele gera sede em você. Então o lugar é fome, o lugar é deserto, e para piorar a situação, antes de Jesus multiplicar os pães, poucos minutos antes dele começar a pregar, bem de manhãzinha, alguém chega nele e diz assim: seu primo Jesus, João Batista, foi decapitado. Então a fome, todos estão com fome. O lugar é deserto, a notícia é de morte. 20 mil pessoas com fome. E não é, porque são 5 mil homens, dá, sei lá, quase 20 mil pessoas. E não são 20 mil pessoas, são 20 mil crentes. Isso faz uma diferença enorme. Quem mexe com evento sabe disso. Quem mexe com evento é assim: vamos fazer uma festa, casamento, embora. Quantos convidados? 100. Que religião? É espírita, tranquilo. Não, é católico, tranquilo. É crente, aumenta aí 30% aí na comida, porque crente não só come, leva para casa. Lá na nossa igreja em Goiânia, um dia eu lembro direitinho, né? Teve comida 0,800 de graça. E aí naquela almoção, terminou o almoço, o irmão chegou na lanchonete, lá no restaurante da igreja, e falou assim: eu queria, arruma uma marmita que eu vou levar pro cachorro. A mulher dele chegou e falou: mas não tem cachorro? Fome, o lugar é deserto, notícia de morte, não tem o que comer. A Bíblia diz era final do dia. E tem um detalhe lá em Lucas que diz assim: manda o povo embora, porque não tem o que comer, e eles não têm agasalho. Porque no deserto de dia faz o quê? A Bíblia diz que é o final da tarde, é o limite, é o final de um ciclo, de um dia. Vai começar a fazer frio. Não tinha agasalho. Se você olhar aqui, todas as condições conspiram contra eles. As notícias são terríveis, notícias de morte. Eu não sei se você... Qual foi a última vez que você viu uma notícia de morte? Foi a última vez que você ligou a Globo, eu tenho certeza disso. Morte, morte. A morte de João Batista foi terrível para Jesus. O primeiro contato de Jesus com o primo dele foi no ventre. A mãe de João Batista, Isabel, quando encontra com Maria, que as duas estavam grávidas, João Batista estremece no ventre de Isabel. Porque o contato deles não é só sanguíneo, tem algo espiritual poderoso envolvido entre eles. João Batista é o precursor do Messias, é ele quem é a voz que clama no deserto, é ele quem diz: eis aí Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles têm um vínculo muito forte. E de repente, um dia de manhã, alguém chega nele e diz: Senhor, mataram o seu primo. Quando você recebe uma notícia ruim, sabe o que você procura? Gente para chorar com você. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ouve a notícia, está escrito, ele vai para um lugar deserto. Sabe o que Jesus quer? Esconder, comer, descansar. A última coisa que ele quer ver, gente. Mas o tal do crente vai atrás. Os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os xaatos. Diz que quando Jesus vai para um lugar deserto, quem foi para lá? A multidão. Ele quer esconder, ele não quer fazer nada. Ele está sofrendo uma perda. Cometeram uma injustiça, decapitaram um amigo, o primo, o precursor. Ele está chateado. A Bíblia me diz que no mesmo dia, eles acabaram de dar a notícia: João Batista morreu. 12 apóstolos chegam, eles estavam viajando. Depois você lê para você ver lá em Lucas. Eles estavam viajando.
Eles tinham ido pregar o evangelho e eles voltaram empolgadíssimos. Imagina Jesus aqui preocupado, João morreu, e 12 em volta. Jesus do céu. O senhor tinha que ver. Os paralíticos andavam, os demônios os respeitavam, gente sendo curada. E eles estavam numa empolgação. Percebe? Jesus está vivendo uma emoção, ele está pensativo, reflexivo, ele quer se afastar, e os caras estão celebrando. Foi bom, foi maravilhoso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sei que às vezes você precisa de alguém para chorar suas mágoas, para passar a mão na sua cabeça. Ô, coitadinho, é mesmo, é triste e tal. E aí de repente aparece perto de você gente para celebrar o que você não está vivendo. Por quê, pastor? Porque em tempos de notícia de morte, Deus levantará pessoas com excelentes notícias para celebrar ao seu lado. Não é para você entristecer, é para mudar o ambiente. Era Deus dizendo: mataram um João, mataram um profeta, eu levantei 12 no lugar dele para fazer a diferença. Eu quero profetizar que nesse ano, que é um ano de notícia de morte, notícias de vida, notícias de profetas, notícias maravilhosas vão chegar para você e para sua casa. Coisas poderosas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Esse era o relatório. A Bíblia diz que eles se retiraram para um lugar deserto. Jesus se afasta porque ele quer isolamento. O dia dele começou com tragédia. O dia dele começou com as péssimas notícias. Aí a Bíblia diz que Jesus naquele dia curou a todos. Dá uma lida nos outros evangelhos. Me preocupa porque são 20 mil pessoas. Será que tinha muita gente doente? Essa frase da Bíblia me marca. E Jesus curou a todos. No dia da tragédia, no dia da pior notícia, ele curou a todos. Ele multiplicou os pães. No mesmo capítulo que eu li, mais na frente, ele andou sobre as águas. Ele acalmou o mar. Você já orou precisando de oração? Tem dia que você fala assim: hoje eu precisava que alguém orasse por mim, eu estou mal. Aí alguém te liga: você pode orar por mim? Você já abraçou precisando de abraço? Porque abençoar alguém gera cura em você também. Jesus ama tanto, que nem a tragédia, nem a notícia, nada, nem a fome impediu ele de curar, de multiplicar e de abençoar. A Bíblia diz que era final do dia. Ele dá uma olhada e diz: o que eu faço? Um dos apóstolos disse: faz o seguinte, muito melhor do que a gente ficar aqui tentando resolver esse problemaço, manda o povo embora. Você já fugiu de problema? Eu já. Só que se o povo vai embora não tem milagre, porque todo problema esconde um milagre. O milagre é gerado no ventre da crise. Porque se não tem crise, para que milagre? Se não tem enfermidade, quem vai orar por cura? Ninguém amadurece sorrindo. É nessa crise que Deus vai forjar você. É aí que Deus vai treinar, vai preparar você, seu coração. Era o final do dia e alguém disse: manda embora, dispensa. Os apóstolos querem uma solução imediata. Faz o seguinte: eu não sei o que fazer, pega o problema e empurra ele, manda ele embora. Aí Jesus vai jogar o problema para cima deles. Dê de comer. E a frase diz assim: eles não tinham tempo nem para comer. Dê de comer. Filipe disse: nem se a gente tivesse dinheiro. A frase é: não temos. Que bom que não tem. Quando Jesus diz assim: faça, vai. Aí você vai dizer: eu não tenho, eu não posso. Que bom que você não pode. Que bom que não tem. Porque se tem, seria um dia comum. Como não tem, foi extraordinário.
Comece a enxergar diferente o que você não tem. Quando você diz assim, eu não tenho, eu não posso, é Deus dizendo, então fique tranquilo. Você vai viver a maior experiência da sua vida. Jesus disse assim, Felipe, bora comprar pão. Vamos arrumar pão? Dê para eles de comer. Nem eles têm de comida. E Jesus está mandando eles dar de comer. Olha para mim. Faça por alguém aquilo que ainda não fizeram por você. Isso é evangelho. Eu mudei para Londres no ano de 2018. A libra custa R$8. Com 3 meses meu dinheiro acabou. No dia que meu dinheiro acabou, meu filho quebrou o nariz. O outro sofreu bullying na escola. Eu perdi o meu carro por causa do seguro que fizeram lá de um jeito que eu não sabia, estava errado. E aí me tomaram o carro. Eu fiquei a pé, sem dinheiro, com o menino machucado, vivendo num lugar extraordinário. Mas numa prova. Morando num lugar bem pequeno que a igreja tinha condições de nos abençoar. Eles foram maravilhosos, investiram, nos abençoaram. Eles deram o melhor deles, mas no início estava muito difícil. Eu morava numa casa enorme, num condomínio top. Cheguei lá e fui morar num flat de 60 metros quadrados. Um frio. Aí veio a neve. Aí tem gente, a neve é linda, linda. Você vai tirar foto e vem embora. Agora fica um mês nela, andando no ônibus. E levando o menino à escola, e desce, e vai. Aí a igreja decidiu comprar um carro para mim. Eu já ganhei tanto carro. Sei lá, acho que já ganhei uns 8 carros na minha vida. Aí a igreja reuniu um carro top. Com 6 meses ele fundiu o motor. Muito top, arrumadinho. Não, estou brincando, demorou mais. Mas, sabe quem me deu o carro? Os irmãos da igreja. Eles fizeram o que eles puderam. Juntou um pouquinho aqui, outro ali, reuniu os irmãos, vamos comprar um carro. O pastor não pode ficar sem carro, ele visita as congregações, ele anda. Eu não era um turista, eu era imigrante, missionário. Aí um dia eu falei, eu preciso orar pelas pessoas que me deram o carro. Peguei a lista, 90% das pessoas que deram a oferta para comprar o meu carro não tinham carro. Jesus olhou para os apóstolos e disse, tem pão não? Dá de comer. Tem coragem de fazer por alguém que nunca fizeram por você? Isso é evangelho. Não é esperar você ter muito, mas é fazer por alguém. Pastor, nunca me ligaram, nunca me amaram, nunca fizeram, nunca me discipularam. E pois é, Deus permitiu essa falta, Deus permitiu essa dor, Deus permitiu isso para você entender a importância de fazer isso. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Para de reclamar do que não veio, do que não teve, e comece a transbordar. Deus te fez sentir isso, para você alcançar alguém. Dê de comer a eles. Eles disseram, não temos. Eu não tenho nada. Mas o que eles descobriram, quando Jesus multiplicou os pães, é que os apóstolos eram só um canal. Jesus passou na mão deles e entregava para o povo. Passava na mão deles e entregava. Eles são só canal, eles não são a fonte. Quando você descobrir que você não é fonte, que você é só canal, Deus vai começar a te entregar e você entregar. Deus vai começar a te entregar e você vai transbordar. Você vai parar de viver escassez, vai parar de viver mediocridade. Quando você entender que tudo que Deus te deu não tem a ver com você, tem a ver com outras pessoas. Pare de olhar para o que você não tem e comece a confiar naquele que você tem. Não é o que você tem, é quem você tem. Aí Jesus disse, Felipe, onde? Bem baixinho, você está de máscara, eu sei que é chamar, mas disse assim, onde? Felipe respondeu, não tem dinheiro. A gente tem uma preocupação com isso, né? Como a gente gosta de fazer conta. A gente tem que pensar racionalmente se vai dar ou não. Por que Jesus perguntou, Felipe, onde? Por que não perguntou para outro? Porque Jesus está
em Betsaida. Filipe nasceu e morou em Betsaida. Você será cobrado pelo que acontece no lugar que Deus te colocou. Ele te pôs numa empresa? Ele te pôs nessa família? E infelizmente, pastor, pensa no povo embaraçado. Foi por isso que ele te pôs lá. Você é o desembaraço. Você é responsável pelo lugar que Deus te coloca. Filipe, tem 12 apóstolos. Filipe, você é daqui. Me responde, onde? Diz para mim, Filipe, você é da região, Deus vai te cobrar só a respeito dos lugares onde Ele te colocou. A sua existência é a evidência de que esse lugar precisa de algo que Deus colocou em você. Você acha que é do nada? Tem gente aqui chateada porque está num lugar que você não gostaria. Mas foi Deus que te pôs lá. E tem propósito nisso. Filipe, onde? Ele falou, eu precisava de dinheiro. 200 denários, 200 dias de trabalho. Aí Jesus disse, errou. Não é isso não. André, me diz aí, André. Aí André diz assim, está aqui um rapaz. Ele tem 5 pães. Olha nos meus olhos. Olha o que André disse. De cevada. Por que ele disse isso? Porque o bom pão era de trigo. É como se ele dissesse, tem uns pão aí, é ruim, mas é o que tem. E Jesus perguntou se é ruim, se é bom. Ele conta para Jesus que é de cevada. Ele diz assim, e tem 2, o quê? Peixinhos. É pequenininho. Não dá para dar, é pequenininho. Conhece gente que tudo é assim? Ele não consegue enxergar quem está no contexto. Aí ele diz assim, tem 5 pães e é de cevada. Não dá para nada. Tem gente que olha uma garrafa dessa aqui com água pela metade e diz assim, está acabando. Tem gente que olha e diz assim, falta um pouquinho para eu encher. A garrafa é a mesma, os seus olhos é que são diferentes. A perspectiva. Mas tem uma coisa que eu gosto em André. Ele não disse, está aqui o pão. Está aqui um menino que tem o pão. Ele trouxe o menino. Eu amo esse André. Eu não posso levar o mérito do que eu não tenho. Eu não tenho, mas eu consegui encontrar um menino que tem. Ele é menino, mas ele tem. Ele é insignificante, mas ele tem o que eu, apóstolo, não tenho. E aí isso é extraordinário, porque a multidão está esperando vir algo dos apóstolos, de Jesus, porque eles são famosos, eles fazem milagres, eles são importantes. Então a multidão está olhando para cima. Olha aqui para mim, aqui está a multidão, aqui em cima está os apóstolos, está Jesus, eles são grandes, eles são famosos. E aí está todo mundo olhando para cima. E o pão vem de onde? Nunca despreze uma pessoa insignificante, ela pode ser resposta da sua oração. Tem gente aqui dentro que você está esperando de alguém grande. Ah, não me ajudou, porque o fulano pode, o fulano é grande, é grande. Vai vir de onde você não espera. De repente, quando você menos se aperceber, um menino tem o que você precisa. Aí, coloca para mim
João 6 e 9. Dá para pôr no telão? Presta atenção nisso. João 6 e 9. Eu vou terminar. 10 e 15 eu estou cerrando. Presta atenção. João 6 e 9. Olha isso que legal. Coloca para mim. João 6 e 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de quê? De cevada. Chato. Crente chato. Quer falar que o trem não é bom. Ele tem que falar. Para quê? Mas tem que falar. Vai dar certo não. Vai dar certo não. Vai no cabeleireiro cortar o cabelo. Como é que você quer cortar o cabelo? De qualquer jeito. Vai ficar feio mesmo? Qualquer jeito que você fizer, tá bom. E 2 o quê? Lê para mim devagarzinho. 2 o quê? 2 o quê? Peixinhos. Tá na mão de quem esse negócio aí, esses pães aí? Esse peixe tá na mão de quem? Dá uma olhada aí. Hã? Tá na mão de quem? Do menino. Do rapaz. Na mão do rapaz é o quê? 5 pães de cevada e o quê? Peixinhos. Agora coloca o verso 11 para mim. Quem tomou os pães? Está na mão de quem? E havendo tomado os pães e dando graça, repartiu para os discípulos que estavam sentados, igualmente também dos peixinhos. Dos peixinhos. Não é peixinho mais não? Mudou o peixe? Mudou a mão. João que escreveu é pescador, tá? Não é só pescador, não, é empreendedor da pesca. Ele sabe que o peixe não mudou, mas a mão mudou. Enquanto está na sua mão, enquanto está na minha mão, enquanto está na mão do advogado, na mão do contador, enquanto está na mão do médico, eles não estão errados, eles estão certos, está todo mundo trabalhando. Enquanto está na mão, quando você está querendo expectativa, é no governo, é na vacina, e aí é peixinho. O dia que você entender que não tem a ver com a gente, não é na minha mão, não é na minha dependência, não é no advogado, não é no pastor, quando tudo que você tem colocar nas mãos dele, aquilo que é pequeno se transforma em algo grande, extraordinário, poder. Você pode aplaudir Jesus? Me ajuda aí, por favor. Um terno na minha mão deve valer uns R$200, dependendo de onde você comprar. Na mão de Elias, Eliseu abre o Rio Jordão. Um pedaço de osso na minha mão é carniça, na mão de Sansão mata 1000 homens. Um estilingue na minha mão não mata nem passarinho que eu não sei usar. Na mão de Davi derruba gigante de 3 metros de altura. 5 pães, para mim, não dá para comer nem eu e nem o pastor Gerson. Agora 5 pães na mão de Jesus viram uma padaria. Sua família nas mãos de Jesus vai multiplicar. Suas finanças na mão de Jesus vão multiplicar. Seu dinheiro nas mãos de Jesus vai multiplicar. Seu ministério na mão de Jesus vai alimentar multidões. Prepare-se para o extraordinário que Deus vai fazer na sua vida, porque quando você tira do lugar onde não deveria estar e coloca nas mãos dele, tudo se multiplica. Aí Jesus disse: assentai-vos. Manda sentar. Primeiro, por que assentar, pastor? Porque devia estar uma bagunça, o povo com fome. 100, 50 em 50. Sabe o que é isso? Ordem. Milagre não combina com bagunça. Lembra de Elias, o profeta? Ele orou e desceu fogo do céu. A oração dele durou só 30 segundos, mas ele gastou horas e horas arrumando o altar. Jesus disse: organiza, porque se eu fizer do jeito que está, nessa bagunça, vão dizer: olha, eu vi esse pão na mão do menino. Não, o Felipe foi comprar. Não, foi André que estava resolvendo o problema. Não, quando todo mundo sentado quietinho, disse: foi Jesus. Mas tem algo que eu acho interessante. Olha aqui nos meus olhos. Moisés no Antigo Testamento olha para Israel e diz assim: são como ovelhas sem pastor. É uma frase de Moisés. Aqui, nesse capítulo, nesse capítulo, quando o povo está todo reunido, que Jesus vai mandar dar de comer, está escrito, Jesus olhou e disse: são como ovelhas sem pastor.
Lembra do Salmo 23? Falando de Jesus, o Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes. O que o pastor faz? Ele vê uma grama e faz você repousar. A Bíblia diz que havia muita relva no lugar. Jesus olha e diz: são ovelhas sem pastor. Então faz o seguinte: senta, porque o pastor chegou. Vocês vão comer agora. Que desespero é esse? Que ansiedade é essa? Tem gente que entrou aqui, pastora Raquel, correndo. A ordem de Jesus é essa: senta! Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que se você obedecer, você não tem que correr, a provisão vai correr atrás de você. Hoje é o dia de você fazer como Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado. Senta, respira e espere a provisão de Deus para a sua vida. Jesus disse para o povo: senta, aquieta, organizem-se. Eu acho lindo no texto. O trem piscou vermelho aqui, já vou terminar, tá, filho? A Bíblia diz assim, presta atenção: o pão veio de baixo, ok? Veio do menino, mas e o milagre? Diz assim: e Jesus subiu ao monte, levantou os olhos, levantou os pães, olhou para cima. Eu gosto disso, porque o pão pode vir de baixo, mas o milagre vem de... Olha que lindo, Jesus subiu ao monte, levantou os olhos, levantou os pães, olhou para cima. Não é coincidência, eu acho extraordinário. João vai colocando tudo para cima. Aí diz que Jesus levantou o pão. Levantou quem? É tipo a ceia, né? Diz que ele abençoou e deu graças. Ninguém viu o processo daquele pão. O trigo que foi colhido, a moenda amassada, depois preparou, pôs azeite, fez a farinha do trigo, misturou, colocou até, pôs no forno, assou. O pão está pronto, ninguém viu o processo. Mas depois do processo pronto, o pão está na mão, é hora de levantar e abençoar o pão. No mesmo capítulo, Jesus diz assim: eu sou o pão. Quem comer da minha carne vai ter vida eterna. Quem é o pão? Jesus. O corpo de Jesus é o quê? O pão. E a igreja é o corpo de quem? De Jesus. Nós somos o pão. Ele é o pão. Se ele é o pão, nós também somos o quê? Pão. Aí o texto diz que ele pega o pão e levanta. Quem quer ser levantado por Deus aqui? Glória a Deus. Ele não só levantou, ele abençoou. Quem quer ser abençoado aqui? Terceira coisa que ele fez: ele levantou, ele abençoou e ele deu graça. Quem quer receber muita graça em 2021? Ele levantou, abençoou, deu graças e partiu. Porque quando Deus te levanta, não é para você ser aplaudido, é para você ser repartido. Porque não tem a ver com você, tem que alimentar alguém. Isso dói demais. Servir é distribuir a si mesmo. Deus me levanta. Está preparado para ser partido? Deus nunca levantará você em nenhuma área, quer seja financeira, quer seja ministerial, profissional. Quando Deus te forja, prepara o pão, moeu, preparou, abençoou, levantou, você fala: estou pronto. Aí ele vai. Está na hora de alimentar alguém. Está preparado para isso? Os discípulos distribuíram para a multidão, e eles comeram do resto que sobrou da multidão. Nem sempre você vai ser o primeiro. Às vezes você vai alimentar pessoas, abençoar pessoas, semear na vida delas,
para que depois elas possam semear em você. A Bíblia diz que comeram todos. E o texto encerra dizendo que Jesus multiplicou os pães. Mas estava faltando duas coisas no início do texto. Era o final da tarde. Eles estavam com fome e ia fazer o frio. Quais duas coisas que eles precisavam? Comida e o quê? Cadê o agasalho? Ele não deu o agasalho. Você não vai ter tudo o que você quer. O fato dele te dar o pão em abundância e multiplicar, levantar, abençoar, não significa que ele vai te dar o agasalho. A gente não pode resolver tudo. Então, quando você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Tem coisas que Deus não vai te dar para te ensinar a suportar. Tenho pão, estou alimentado, tenho a presença dele, mas estou com frio. E eu sei o que é frio, você não sabe não. Eu moro em Petrápolis, sabe o que é frio não? Você acha que você sabe? Vai enfrentar frio de -8, -7, na neve, frio. Jesus não deu agasalho, porque tem coisas que ele não te dá. Não é para te matar, é para te fortalecer. A fé gerada no ventre da crise. O frio vem, ele não te dá o agasalho, e aí você tem pão para caminhar, você tem alimento para andar, e o frio você se enrijece, fortalece, você segura, você vai enrijecendo, amadurecendo, você precisa suportar. O Eterno diz à minha alma: alguém entrou aqui, Deus vai entregar provisão, eu sei, mas tem coisas que Deus vai te ensinar a suportar. Porque quando você sentir frio e você encontrar alguém com frio, você diz: vem cá e me abraça, porque nós dois vamos suportar juntos essa dor. Hoje eu sei o que você passa. Hoje eu sei o que você entende. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. O ano passado, quando a pandemia chegou, não havia chegado no Brasil ainda, chegou na Europa, principalmente na Itália, com muita força. Eu morava em Londres. E aí eu fui surpreendido pelo Covid. Quando eu peguei o Covid, eu fiquei 14 dias isolado. Mas no auge da minha crise, eu fiquei 3 dias sem andar. Eu não tinha forças para andar. A minha esposa e meu filho tinham que me carregar, me ajudar, levantar para ir ao banheiro. Eu não tinha forças para comer. E um dia, quando eu acordei mais ou menos 6 horas da manhã, cutuquei minha esposa. Ela disse: o que foi? E eu não tinha forças para falar. Quando eu não consegui me mexer e eu não conseguia falar, eu entendi que era mais grave do que eu imaginava. Ela ligou na emergência de manhã e eles chegaram na minha casa às 7 da noite. 7 da noite, num país onde a saúde é excelente. A médica entrou e disse: nem nós estamos entendendo o que está acontecendo. Sabemos que esse corona existe há muito tempo, mas essa modalidade a gente não conhece. A médica olhou para mim e disse: no hospital só acima de 70 anos, respiradores só para idosos, UTI móvel também. O senhor tem 44 anos, o senhor não pode sair de casa, não existe remédio, não existe protocolo. Nós, da medicina mais avançada, inclusive eles descobriram a vacina lá em Oxford. Eu estou falando antes, quando surgiu. Ela me disse: nós não temos a mínima ideia do que fazer. O senhor fica em casa. Ela disse para mim assim: não sei qual a sua fé, mas agora o senhor vai precisar dela. Se piorar muito, talvez a gente volte, mas a prioridade é por idade. Nós vamos demorar a chegar aqui.
sem remédio. Pastor, mas não sei o quê, porque tem a hidróxido, não sei, não tem nada, não existe nada. Ela fez o exame em mim e me deixou na cama e foi embora. Ou é Deus, ou é Deus. Não tem médico, tem nada, não tem remédio. Eu não sabia o que era, nem ela. Imagina a minha ansiedade. A primeira coisa que eu preocupei foi com a provisão. O Espírito Santo diz: qual foi a última vez que eu te deixei faltar alguma coisa? Qual foi a última vez que eu deixei de cuidar de um detalhe da sua vida? Você vai ter que ajudar a curar muitas pessoas que não vão estar apenas vivendo a pandemia aí fora, mas a pandemia da alma. Estou te ferindo na área que eu vou te usar. Eu desesperei. 3 da manhã eu não dormi, comecei a preocupar com a provisão. Falei: meu Deus, como que eu vou comer? Não posso viajar, está tudo fechado, não tem como dar as palestras. A igreja é fechada e eu apavorado. Falei: Deus me fez lembrar do maná lá no deserto. Caía todos os dias e quem guardou apodreceu. Deus estava ensinando o povo a tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Aí Deus me deu um texto, Filipenses capítulo 4, eu comecei a ler. Não andeis ansiosos por nada. Olha o trocadilho, não andeis ansiosos. Ansiedade, a palavra lá é sufocamento, estrangulamento. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo apresentem a Deus oração, súplica, ação de graças. Sabe o que é isso? Relembrar as coisas boas que Deus fez, trazer a memória que te dá esperança. Aí comecei a lembrar das provisões, comecei a lembrar de coisas incríveis, coisas maravilhosas. Eu rejeitei a notícia de morte, eu rejeitei a tragédia, e eu fui expulsando aquilo e orando e descansando em Deus, até que o verso de número 8 se cumpriu. Quando você faz isso, Filipenses 4:8 diz assim, 4:7, a paz de Deus. Qual é a paz? Que paz é essa? Que excede o entendimento. Guardará. Paulo escreveu isso preso, ele está preso em Roma, ele está vendo guardas na porta da cela. Ele usa a palavra no hebraico, no grego, sentinela. Sabe o que ele está dizendo? Quando você descansa em Deus, troca a ansiedade pela oração, Deus coloca 2 guardas. Aí diz assim: guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Quando a ansiedade bate a porta, os guardas falam: pois não, só ansiedade. Ô filho, estou ocupado. A paz de Deus está aqui dentro. Não tem como você entrar, porque está ocupado pela presença dEle. No outro dia eu amanheci melhor, depois melhor, fui melhorando. Quando eu fiquei ótimo, as pessoas começaram a adoecer. E aí agora eu comecei a ligar para o Brasil e para outros países onde tem amigos, e entregar uma palavra de bênção e dizer que ia dar certo. Comecei a passar meus vídeos para as pessoas do quanto eu fiquei mal e depois de quanto eu estava bem. Deus foi tão bom que eu consegui emagrecer, eu consegui cuidar da minha saúde. Eu me levantei e estou vivo para a glória de Deus.